Mas essa atuação não se compara com a atuação que o diabo vai ter quando a igreja de Cristo sair deste mundo. Meus irmãos, não te preocupa com o que vai acontecer com o anticristo, com grande tribulação, com isso, com aquilo. A igreja de Jesus, nós temos que estar priorizando, preocupados em estar pronto, porque a qualquer momento a gente é tirado desse mundo. E aí o anticristo, grande tribulação, isso não tem nada a ver para nós. Nós vamos receber o livramento do Senhor. Nós vamos estar na glória, nas bodas celestiais, na vida de glória com o Senhor, enquanto o mundo vai estar em ai dos que habitam na terra. Está entendendo? Porque a atuação do diabo vai ser muito forte. Como ainda não está sendo. O diabo já tem operado grandemente na vida humana? Tem. A gente tem visto aí o comportamento do ser humano. O que o ser humano tem feito são coisas que nos traz espanto de ver o comportamento humano terrível. Não adianta a psiquiatria, a psicanalogia, né? Os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, eles não vão encontrar resposta. Eles não vão trazer solução para esse problema. Esse problema é espiritual. Só Jesus Cristo é quem tem o poder para neutralizar a força do maligno. Só Jesus Cristo é quem tem a autoridade para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Só Jesus Cristo. E isso só acontece na vida daqueles que se entregam a Ele. Ele nos livra do maligno. Ele nos tira do poder de Satanás. Ele quebra as algemas do diabo. Ele tira de nós a cegueira espiritual que o diabo coloca. Só Jesus Cristo é quem tem poder para destruir e desfazer as obras do diabo na vida humana. Não adianta a psicologia, psicanalista, psiquiatria, psicólogo, não adianta. Esses profissionais que estudam o comportamento humano. Porque o problema da humanidade é espiritual, irmão. O problema da humanidade é espiritual. Só Jesus Cristo é quem pode resolver o teu problema, ser humano. Porque o mundo já do maligno. Você tem que se converter a Cristo para sair do reino das trevas, para poder ter a libertação e ter a promessa do livramento para a eternidade com Deus e não sofrer o que o mundo vai sofrer quando a igreja sair daqui. Nós, pessoas convertidas a Cristo. A atuação do diabo vai ser muito forte. Ainda, o diabo está agindo dentro de um limite que Deus está dando. Mas Deus vai dar a ele a liberdade. A palavra de Deus vai dizer que nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Deus vai permitir a operação do erro. Ora, e o diabo já não está operando no erro? Mas o texto aqui está se referindo a uma permissão mais abrangente para o diabo agir conforme ele nunca agiu. E para que isso? Para que todos aqueles que creram nele, não aproveitaram o tempo para crer no Senhor, seja condenado. É o que o texto está dizendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Porque Deus permitirá a operação do erro, para que creiam nele todos aqueles que não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer no erro, na iniquidade. Não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso que serão condenados. Está entendendo isso? Rapaz, é muito difícil você ter uma instrução dessa, porque você está vivendo um movimento vã dentro de igreja. Seja prudente. Vá buscar a palavra onde tem ela. Vá buscar ser instruído com a palavra por homens que estão instruindo a verdade, por homens que estão compromissados com o evangelho. Saia desses agrupamentos, dessas aglomerações, dessas congregações que não tem nada para te edificar, não está te levando o crescimento nem o conhecimento de Deus, com esses movimentos, com esses rituais, com essas doutrinas de obrigações, com essas doutrinas de sermão moral, de usos e costumes, de obrigação de igreja. Vá para um lugar para você aprender de Cristo, a verdade do evangelho, para você ser instruído dentro de uma direção que lhe dê crescimento, que você cresça aqui, ó, no conhecimento de Deus. Aqui você tem instrução. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 16,
Versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aonde esses homens, falso profeta, a besta, o governante mundial, o falso profeta, um líder mundial religioso, um profeta que vai estar auxiliando o anticristo. Através do anticristo vai ser feito muitos prodígios e sinais para enganar a humanidade. A igreja não estará mais aqui, porque a igreja é a luz. As trevas não podem agir enquanto a luz está aqui. Olha o que acontece quando se tira a luz. Olha o que acontece quando tem luz. O mundo está assim ainda porque a luz está aqui, que somos nós, a igreja de Cristo. Mas quando Jesus vier para nos levar, o mundo vai ficar assim. Ó. E eu falo no sentido da operação do diabo na vida humana. Eu queria só deixar essa observação, essa instrução, convidar você a refletir, para você entender a importância de crermos em Jesus. Nós precisamos entender o valor do sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, por todos nós seres humanos. Nós temos que entender qual o objetivo, a importância, a maior necessidade que nós temos de crer em Jesus, para ser livre, primeiramente, da ira de Deus, do juízo eterno, da condenação que já está sobre a humanidade. O homem só pode ser livre dessa condenação crendo em Jesus, mantendo-se firme nele até o fim, enquanto aqui estivermos vivendo nesse corpo, nesta vida temporal, devemos viver por fé. E esta fé é guardando e praticando, seguindo a direção de Cristo, sua doutrina, o Evangelho. O fim só chega para nós, a igreja, quando a gente partir daqui com a morte física ou com o arrebatamento. Mas enquanto não chegar nenhum desses dois acontecimentos, persevere, combata o bom combate da fé, até chegar ao fim. Não abra mão, seja prudente, persevere na fé, para não apostatar dela. O diabo quer nos tirar o entendimento da fé, a direção, no sentido da direção de Deus por fé, pela palavra dele. É isso que o diabo quer tirar de nós, porque só assim ele nos consegue desviar de Deus. Mas o apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, a nossa salvação eterna, o livramento da condenação, para que a nossa alma não siga o juízo depois da morte. Nós temos que combater o bom combate da fé, perseverar firme no Senhor até o fim. Amém, meus irmãos? Porque nós vamos ser livres desse grande e terrível acontecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.